Há muito tempo os usuários do Moto X4 me pedem dicas para instalar o Android 10.0 no dispositivo, sem bugs, com tudo funcionando, e bom, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Miau. Uma das ROMs mais limpas e fluidas para esse aparelho é a Google Pixel Experience. Com o último update datado em 31 de dezembro de 2019, a Pixel Experience oficial no Moto X4 suporta o Moto Ações, que nada mais é do que gestos biométricos, o ambiente display e alguns gestos para ativar a lanterna, por exemplo. O software vem com a Pixel Launcher do Google Pixel 4 e é tipo muito fluida. Wi-Fi, GPS, Bluetooth e todas as conexões funcionando em uma das experiências mais estáveis no mundo das custom ROMs atualmente. A Bootleggers é uma das custom ROMs mais incríveis que eu já tive o prazer de conhecer. Eu já trouxe muita coisa da Bootleggers aqui no canal, como ROMs, aplicativos, launchers. Eu fico muito feliz em saber que essa ROM está disponível para o Moto X4. Baseada no Android 10.0 no patch de dezembro, a Bootleggers é uma ROM que está no kernel mais recente disponível, o 4.4.203. Dificilmente você vai ver um kernel mais atual no Moto X4. E outra coisa muito interessante é o aplicativo Styles e Wallpapers, que acessando pela sua tela inicial, mantendo seu dedo pressionado, clicando em Styles em Wallpapers, você clica aqui em Style e consegue facilmente trocar o tipo de ícone do seu aparelho. Função essa exclusiva do Google Pixel 4. Você percebe que além da fluidez da ROM, ela vem com uma barra de navegação translúcida. Ainda no aplicativo Styles e Wallpapers, você consegue trocar a fonte do seu dispositivo. Basta clicar aqui em Custom e selecionar várias fontes disponíveis aqui. É literalmente uma das grandes candidatas a launcher que eu vou usar. Inclusive eu quero extrair essa Xixu Launcher aqui do Android 10.0. E antes de ir para a próxima ROM, essa ROM, abrindo as Moto Ações, suporta áudio Dirac, suporta os gestos na sua biometria, suporta o ambiente display, que é tipo mototela, e suporta os gestos para você ligar a lanterna, por exemplo. Lembrando que toda vez que você for instalar a ROM, se você der um format data, vai evitar que você fique em boot loop. A ROM Evolution X é outra ROM que tira meu sossego. Começando pela Boot Animation com um design muito bonito, a Evolution X é uma ROM que é uma mistura da Pixel Experience com a Bootleggers. O que isso significa? No mesmo momento que você tem o nível de estabilidade da Pixel Experience, você tem o nível de customizações da Bootleggers. Com inúmeras funções aqui que eu não tenho nem tempo de detalhar tudo, irmão. Tá chovendo pra caramba aqui, mas olha isso. Com as mesmas funções no Moto Action, como Device Gestures, Ambiente Display e os gestos na biometria, a Evolution X é baseada no Android 10.0 com patch de janeiro. E literalmente é uma ROM que trouxe para o meu Moto X4 uma velocidade que eu nem sabia que ele tinha. Ele tá tipo muito fluido. Tem uma aba de tema onde você consegue trocar o Accent Color, as fontes e os Adapt Icons. Tem uma aba de calibração das cores da tela. Tudo isso com a função do modo escuro do Android 10.0. E agora, sinceramente, eu tô entre ela e a Bootleggers. Wi-Fi e Bluetooth funcionando perfeitamente, junto da câmera no aplicativo da ROM, que suporta o modo manual. Já no caso da RAW, as coisas tendem a melhorar ainda mais. A RAW foi uma ROM que eu utilizei muito no meu Mi Max de primeira geração, comprado do Guilherme André, um parceiro meu. A Boot Animation da RAW é bem maneira, nada muito extravagante, e é uma custom ROM que busca um estado neutro da parada. Nem muito customizada e nem pouco customizada. Ela vem com um icon pack muito bonito, com o mesmo aplicativo de wallpapers e temas que eu falei pra vocês nas ROMs passadas, com o nível translúcido existente, mas bem mínimo. Ela também tem suporte ao áudio Dirac e todas aquelas funções do Moto Action que eu falei pra vocês nas ROMs anteriores. Tudo isso acompanhado do Android 10.0 no patch de 5 de dezembro, no último kernel disponível para o Moto X4, o 4.4.203. Lembrando que todas essas ROMs, com exceção da Bootleggers, já vêm com os aplicativos do Google, os chamados GApps. Todas com Wi-Fi e Bluetooth funcionando, graças ao arquivo de firmware. Uma ROM que recentemente eu tenho usado bastante é a tão aclamada Ion. Baseada no Android 10.0, eu estou usando ela desde novembro, a versão de 26 de novembro de 2019. A Ion tem um mundo de customização. O Wi-Fi está funcionando, Bluetooth está funcionando, os dados móveis estão funcionando, graças ao bom Deus e os desenvolvedores, o software está completamente usável. E quando você abre a aba de Ionizer,
você encontra a aba de temas, a aba de status bar, a aba do painel de notificações, a aba de botões e a aba avançado, onde você encontra customizações de barra de navegação, de lock screen, de notificações, de system e do seu keyboard, ou seja, do seu teclado. É um software que vem com a Google Pixel Launcher pré-instalada, com suporte ao Android Shortcuts, e mantendo seu dedo pressionado nessa launcher, você acha a melhor função dessa launcher, que é a estilos e planos de fundo, onde que na aba estilo, você consegue trocar o tipo de ícone da sua status bar, você consegue trocar o accent color, que é a cor predominante, a aba de relógio, os planos de fundo. E depois de tanto tempo falando sobre Custom ROMs, finalmente chegamos no processo de instalação. A primeira coisa que você vai precisar fazer é desbloquear o seu bootloader. A segunda coisa que você vai precisar fazer é passar as ROMs para o seu aparelho. E a terceira coisa é desligar o seu aparelho e ligar ele no modo Fast Boot. Desligando o nosso aparelho aqui, encerrando, para entrar no modo Fast Boot, é só apertar o botão liga-desliga e o volume para baixo durante algum tempo, até aparecer essa famosa telinha aqui, Fast Boot Flash Mode. Após isso, você conecta o seu aparelho no computador e você vai precisar do auxílio de alguns arquivinhos aqui. O primeiro arquivo que você vai extrair é o XT1900 Python, que é um arquivo de firmware, extraindo ele usando o WinRAR. O segundo arquivo que você vai extrair é o fastboot_adb. Após os dois aqui extraídos, você vai abrir a pasta do fastboot, pegar os arquivos dele, vai aqui em cortar e vai jogar na pasta de firmware do Moto X4, para que eles fiquem todos unidos, ficando dessa forma: arquivos do fastboot no meio dos arquivos do firmware do Moto X4. E com isso você vai copiar o último arquivo, que é o do TWRP, que aqui está escrito X4, mas é o do TWRP, e vai botar na mesma pasta, ficando os arquivos de fastboot, do firmware do Moto X4 e do TWRP do Moto X4, todos no mesmo local. E após se conectar, você lembra dos arquivos do firmware, certo? Aqui você vai achar dois arquivos .bat, um com final FI e outro com final HAT. HAT significa Retail e FI significa Android One. Então, se você tem um Moto X4 com a ROM do Android One, você vai dar 2 toques no arquivo FI. Se você tem um Moto X4 tradicional, aquele brasileiro mesmo, você vai dar 2 toques no arquivo .hat. E no momento que você dá os 2 toques, como você já botou os arquivos do Fastboot no meio dos arquivos do firmware, a instalação começa automaticamente. Você não precisa fazer nada, é só dar 2 toques ou então apertar o Enter, que a instalação vai ser concluída. Lembrando que está instalando os arquivos de modem, os arquivos de firmware no seu Moto X4, para que no momento que ele ligue com essa nova ROM, tudo funcione. Você possa usar o Wi-Fi, você possa usar suas redes móveis, já que sem fazer isso, em inúmeros casos, os aparelhos estavam ligando sem Bluetooth, sem Wi-Fi e sem e-mail. E eu bati tudo aqui. Bom, a instalação terminou. Após isso, só apertar o botão Shift e o botão direito do mouse e clicar nessa caixa de diálogo aqui. Abrir prompt de comando aqui. Tocando aqui, o seu computador vai abrir esta tela. Daí é só você escrever fastboot boot x4, que é o TWRP, .img. Fastboot boot x4.img. Lembrando que o x4 é o arquivo do TWRP que você vai ter baixado da descrição. Daí quando você dá um Enter, automaticamente já boota o seu aparelho no modo TWRP, que caso você não saiba, é essa telinha aqui. TheWin Recovery Project 3.3.0/1. Lembrando que se demorar um pouco escrito TheWin Recovery Project é algo normal. Já na tela do modo TWRP é tudo muito simples, afinal você vai em Wipe, você vai em Advanced Wipe e vai selecionar Dalvik, Data e System. Arrastar a aba inferior e aguardar o TWRP limpar todas essas partições. Lembrando que a partir daqui, o seu aparelho não vai ter um sistema, sendo necessário a instalação de um para ele ligar normalmente. Caso o seu aparelho peça alguma senha no momento que você entra no modo TWRP, o nome disso é encriptação. Daí você vai ter que ir aqui em Wipe e dar um Format Data. Porém, como não foi o nosso caso, a gente vai voltar aqui, vai em Install e vai selecionar a nossa ROM. E a partir desse momento você já pode escolher a sua ROM favorita, que no meu caso é a Pixel Experience. Você dá um toque em cima dela, desliza a aba inferior e aguarda a instalação da sua nova ROM.
E como o Moto X4 é um aparelho com partições A e B, o passo 1 de 2 está em andamento, e graças a isso, a instalação tende a demorar um pouco. Passo 1 concluído, depois de um tempo, passo 2 de 2 começa, lembrando que a Pixel Experience é uma ROM que já vem com os gaps, então não tem necessidade de você instalar logo após a instalação dela. Depois de algum tempo, o passo 2 de 2 começou, e depois de algum tempo, o passo 2 de 2 terminou. Daí é só clicar em Reboot System, deslizar a aba inferior e aguardar o seu aparelho ligar normalmente. Aparelho ligando, a Boot Animation já começa a aparecer, o aparelho já liga o LED, dá um sinal de vida, aí é só esperar até o primeiro boot terminar. Porém, no meu caso, deu boot loop. E por mais aterrorizante que seja ficar travado nessa tela aqui e o aparelho não terminar de ligar, para resolver é bem simples. Mantendo seu dedo pressionado no botão liga-desliga, você consegue forçar o seu aparelho a reiniciar. E mantendo o volume para baixo e o liga-desliga, seu aparelho reinicia no modo Fast Boot. Após apertar a sequência de botões já no modo Fast Boot, a gente vai digitar o mesmo comando de sempre, Fast Boot, Boot, X4. E quando a gente dá um Enter, o nosso Moto X4 vai automaticamente entrar no modo TWRP. E com o aparelho no modo TWRP, tem a Win Recovery Project, vamos em Wipe, e vamos dar um Format Data, que eu falei no início desse vídeo que caso desse boot loop, é só você dar um Format Data que resolveria, já que esse processo remove a encriptação do dispositivo. Clicamos ali em Reboot, reiniciamos o nosso aparelho após dar um Format Data. Essa é a Boot Animation, que a gente estava preso, e depois de pouquíssimo tempo, o aparelho liga normalmente. Então o problema literalmente estava no Format Data. Eu espero de coração que isso tenha ajudado alguém a instalar a Pixel Experience e tudo mais, e fui! Falou!